Salve, salve. Hoje, direto ao assunto, Antônio Carlos. Hoje, para os católicos, é dia de finados, né? O dia de finados foi criado no ano de 1998, no século X, pelo abade Odílio de Crone, na França. Logo depois recebeu apoio dos papas, né, que estavam no poder. Eu sei que hoje é um dia de reminiscências, hoje é um dia de lembranças, mas não um dia de oração. Os evangélicos não comemoram o dia de finados. Primeiro que nós entendemos que a salvação, ela está do lado de cada sepultura e não do lado de lá, entendeu? Nós oramos por uma pessoa até enquanto ela respira. Depois que uma pessoa morre, nós carregamos as lembranças, elas ganham nome de ruas, elas ganham nome de logradouros para permanecer aí as coisas que ela fez de bem, né? Permanecer em memória aí as coisas que ela fez de bem. Mas não tem mais, nós não temos mais relação de salvação eterna com elas. Porque o homem é que decide a sua eternidade, aonde que ele vai passar. Só existe céu ou inferno. Não existe purgatório. Olha, se existisse purgatório, nenhum homem se perderia. É lógico que o ideal era esse. Mas não é assim que as coisas acontecem. Mas eu quero, ainda de volta ao assunto sobre os mortos, a morte é uma das coisas mais brutais que pode acontecer na vida do ser humano. A morte é uma das coisas mais brutais que pode acontecer na vida do ser humano. É a derrocada do ser humano. É a falência do ser humano. E todo sistema, quando morre alguém, é decretada a sua falência. Por exemplo, a medicina, né? A medicina, entendendo que tudo bem, ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa procurar muitas coisas, mas todas as vezes que um médico assina um atestado de óbito, ele está dizendo, a medicina não resolve tudo. Olha, por que a morte entrou no mundo, né? Entrou porque o homem pecou. A morte é castigo. A morte é a coisa certa da nossa vida, mas não tem como se acostumar com ela. É castigo. Deus disse para o Adão, olha, Adão, você não deve comer aqui do fruto desta árvore. Para mim é uma maçã. Você não deve comer essa maçã, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Deus está falando de dois tipos de morte. O homem é morrer espiritualmente, porque quando ele pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. E ele é morrer fisicamente. Mas a vida não se detém aí. Deus fez um grande investimento no homem, mandando Jesus para salvá-lo. E depois de Jesus, o escritor aos Hebreus, entendemos que não é Paulo, porque o estilo da carta não tem o seu estilo. Talvez a carta seja de Apolo, mas também não sabemos com certeza, mas sabemos que é um livro sagrado. Então, no livro de Hebreus está escrito no capítulo 9, no versículo 27, que está ordenado, é ordem divina, ao homem morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo sobre ele. Então, olha só, não existe a reencarnação. Se existisse a reencarnação, Jesus teria dito para o ladrão lá na cruz, por Dimas, segundo a tradição, esse é o seu nome. O Dimas diz, não, esse homem não fez nada, Gesta, ele não merece morrer na cruz. E aí ele vai e diz, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus, olha, Gesta, Dimas, né, ele diz para Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se existisse a reencarnação, e se o batismo validasse a salvação, você vai ter que nascer outras vezes, você vai ter que melhorar. Jesus teria dito isso. E até você se purificar. Jesus não disse nada disso. Jesus disse, não, ainda hoje será que você se arrependeu? Você se arrepende na hora da morte? Então eu te salvo. O homem não tem essa chance. Outra coisa, Deus só fez Adão e Eva, onde que ele arrumou 8 bilhões de espírito para colocar dentro dos corpos humanos? A teoria diz que o homem nasce para melhorar. A sociedade nossa está bem, o mundo está bem, o Brasil está bem em todos os sentidos? Muito mal, de mal a pior, muito mal. O homem cada dia assusta com a sua maldade.
Meus amigos, eu quero terminar com a palavra de Paulo aos 1 Coríntios. Paulo pergunta à morte: onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Onde está o teu poder? O maior inimigo do homem é a morte. Mas só depois que Jesus voltar é que ele vai acabar com a morte. Em outras palavras, ele vai matar a morte. E Paulo diz que se a ressurreição não fosse verdade, a nossa pregação seria vã. A nossa esperança seria vã. Eu oro pelos que estão vivos hoje, pelos que estão tristes, né? Que Deus conforte teu coração. Não é fácil perder a pessoa que você mais ama, não é fácil, não é fácil. Por isso que eu falei que a morte é brutal. Não é fácil perder a pessoa que você mais ama, que você mais gosta, que você mais admira, né? Quantos morrem tão jovens, né? Hoje, quantos pais sepultam os seus filhos. Meu Deus, que coisa triste, que coisa terrível. Às vezes nós somos culpados também, né? Não corrigimos, não orientamos e eles morrem tão cedo, né? Às vezes é o ocaso, às vezes é a fatalidade, nós temos aí, às vezes é uma doença grave, nós temos aí N maneiras de morrer só para ter um atestado de óbito, para ter uma satisfação social. Mas olha, o que fez realmente mal para o homem é o pecado. Eu oro nesses dias para os que estão vivos. Os cemitérios estão cheios. As pessoas que morreram recebem mais flores que as vivas. A gente trata melhor os mortos do que os vivos. Tudo isso é muito terrível. E tudo isso leva a tristeza a Deus. Não comemoramos o dia de finados, porque a morte não é o fim de todas as coisas. Quando vamos ao sepultamento de alguém que morreu e nós sabemos que aquela pessoa aceitou Jesus como seu salvador pessoal, nós não vamos para dizer adeus, nós vamos lá para dizer até breve. E só diz até breve quem tem certeza que vai morar com aquela pessoa na eternidade. Um abraço para você aí, força no seu coração, se você está tão triste, e que Deus te renove, te ajude. É uma força que precisa vir de Deus e vir de dentro. Só o Espírito Santo pode consolar o homem. Um abraço aí. Fica com Deus.